Oi, pessoal, tudo bem? A Helena não quer que eu fale oi, amores, hoje. Bom, seguinte, acabei de finalizar o item 5 aos 48 do segundo tempo, mas deu tempo de postar aqui o item 5 que tem super a ver com um assunto que tenho certeza que é interessante para você, que é organizar as finanças. Então, para isso, eu fiz uma live junto com a Maíra Nunes, que é minha consultora financeira, e de repente ela pode vir ser a sua também. Tá bom? Então, roda a vinheta, olha aí como é que foi incrível essa live. Beijos! Obrigada por participar dos meus 20 coisas para fazer antes dos 20 mais 20. Ó, me sinto privilegiada. O meu item 5 é organização financeira. E, e aí você entra, tipo, deslumbrante, arrasando, porque eu percebi durante um tempo, e acho que é super importante a live ter acontecido como live mesmo, porque a organização financeira, acho que ela passa pela educação, e eu não tive essa educação. A gente não recebe essa educação na escola, e é difícil as pessoas que têm esse tipo de educação mesmo, né? Então você está sendo tipo, muito mais do que a professora, porque a gente leva, tipo, tem hora que eu levo umas reguadas na cabeça, mas de mudança total, assim, de paradigma, de merecimento, de organização, de relacionamento com dinheiro, que é um relacionamento mesmo. Então, eu percebo muita diferença. Tem muito que caminhar, mas nesse pouco tempo fez tanta diferença. Então, a primeira coisa que eu quero entender, como que surge a Maíra Consultora? Vamos lá. Primeiro, oi para todo mundo que está participando disso. Fico muito feliz em participar dos seus 2020, porque é um privilégio para mim. E assim, na verdade, eu também caí de paraquedas nessa situação, porque eu tive que aprender a, essa educação financeira com medo de me faltar. Então, assim, eu vim de uma família que a gente tinha uma condição muito boa e nunca se poupou e tudo se perdeu. E desde quando eu comecei a trabalhar, eu entendi a necessidade de guardar parte do que eu ganhava. Então, assim, uma das principais coisas que a gente tem que entender na vida é que a gente não pode gastar mais do que se ganha. E parece, tipo, óbvio. Você fala assim, claro, é fácil. Só que não. Porque Porque não. um cartão de crédito na mão faz estrago. Um dinheirinho solto na carteira faz estrago. E eu acho que é bem o que você falou. Uma pena a educação financeira ela não ser uma matéria da escola. A gente deveria ter isso desde cedo. E com você, por exemplo, é legal de trabalhar, de conversar, porque não precisa muito. A gente precisa entender que a gente tem capacidade para poupar, independente de quanto se ganha. Ah, mas eu não ganho muito, vou guardar? Sim, você vai aprender a viver com aquilo que você ganha. A sua vida ela tem que ser baseada naquilo que você tem, porque você vai se prejudicar. E o comportamento financeiro ele requer disciplina. Então, todos os dias você tem que acompanhar o seu fluxo financeiro. É um trabalho, mas é um trabalho que tem que ser diário. Por quê? O que a gente faz muitas vezes que a gente acha bobagem? A gente vai na padaria porque a gente precisa de pão. Aí a gente vai no caixa para pagar o pão que a gente precisa e vê um chiclete e compra um chiclete. Mas a gente não precisava daquele chiclete. Aí vê uma balinha. Aí fala, nossa, isso aqui. Mas é tão baratinho. Tá, é baratinho. Mas de baratinho em baratinho, você já colocou no bolso, já se perguntou quanto que você gasta sem necessidade de gastar? De Porque baratinho, assim, baratinho. não, o baratinho sai caro. Porque assim, eu posso, eu quero, mas eu preciso. Se eu não preciso, eu não compro. A não ser que você tenha uma vida financeira estável, você tem dinheiro sobrando, e ainda assim eu acho que não é inteligente gastar com o que não se precisa. Não acho inteligente. Outra coisa que as pessoas confundem muito é investimento. Ah, eu vou investir. Quem não tem dinheiro não investe. A gente precisa aprender a Deus, eu poupar. fiz isso. Não é? Porque assim, você quer investir o quê? Você vai investir, você vai tirar da onde para investir? Tá podendo? Tá sobrando?
Você não tem. Você vai aprender a poupar. Então, assim, de tudo que eu ganho, tanto eu vou poupar. Quando eu aprender a poupar e eu tiver dinheiro sobrando, eu vou entender qual o melhor investimento para mim. Qual é o meu perfil? Eu sou um ousado, eu sou um perfil mais comedido, eu preciso retirar esse dinheiro a longo prazo, a curto prazo, eu vou precisar dele amanhã, não sei. Isso é quando se tem dinheiro. Quando não se tem, você economiza. E a educação financeira, na verdade, é uma inteligência financeira. Você vai aprender a Verdade. trabalhar com o seu dinheiro. Essa coisa de, eu vou pedir no iFood porque é mais fácil, eu vou comprar um lanchinho. Vamos fazer a sessão de lanche, a noite do lanche, né, dona Carolina? Era! Não, vamos falar sobre Não! isso. Ah, Você sabe que a, quando eu a era. Isabela tá falando que você faz a noite dos seus doces. Tá vendo? Ah, tá bom, isso eu Fala, posso fazer. Carol. Se ela fizer doce e Quando eu era vender, a mais gente nova, tá a minha relação. lucrando. Tá bom. Então, a minha relação com o dinheiro nunca foi muito boa. Eu achava que era, só que não era. Eu, desde pequenininha, assim, sei lá, uns 5, 6 anos, eu vendia coisas para aumentar a minha mesada. Eu acho que quando eu era pequena eu era mais inteligente. Então eu juntava dinheiro para comprar as coisas, assim, coisas aleatórias, uma boneca, um jogo, eu gostava disso. Só que quando eu comecei a trabalhar mesmo, é quando você fala, né? É o óbvio que você tem que gastar menos do que você ganha. Eu já tinha o Lucas, eu tinha 18 anos, eu já tinha o Lucas. Então, como eu ficava o dia todo fora, eu saía do trabalho e ia para a faculdade, às vezes eu chegava e ele estava dormindo, toda semana a gente ia para o shopping. Toda semana. E toda semana a gente comprava alguma coisa. O menino tinha coleção de boné. Tipo, ele tinha 4 anos, 3, sabe? Assim, não tinha sentido. Na verdade, não era ele Zero quem tinha sentido. coleção, era você. A mãe tem Ele essa tinha coleção com o boné coleção. A dele. mãe implanta no filho É, isso. É. verdade. O menino nem pedia, né? Era eu. Compensando, como o dinheiro tem um negócio, um lance emocional, né? Compensando como se desse para compensar a minha ausência física ali comprando alguma coisa, né? E descontrole total. E aí eu devia, cartão de crédito, de repente para tudo, volta, organiza. Aí de repente para tudo, volta, organiza. A vida inteira isso, assim. Demorei, né? Demorei 22 anos quase para perceber que não dava para viver uma vida compensando, como o dinheiro tem um negócio, um lance emocional, né? Compensando como se desse para compensar a minha ausência física ali comprando alguma coisa, né? Na verdade, você criou uma coleção de boné para o seu filho que era um investimento seu, dele, não dele mesmo, né? Porque você acreditava que o dinheiro supria a necessidade da sua ausência. Exato. E aí, depois, ao longo do tempo, assim, a vida é 22 anos, né? Porque agora eu entendo que eu entrei num momento de mudança, próximo aí dos 40. Foi uma vida inteira de altos e baixos, assim, bem, sem dívida, afundada, dívida. Aí, de repente, desce, aí emerge, afunda. Aí não solta uma boinha, de repente estoura a boinha. E é muito ruim viver assim, sabe? De diversos desafios o tempo inteiro. E mais do que isso, né? Você não ter uma saúde financeira, ela não te proporciona paz. Você não consegue viver em paz, porque é o dia inteiro, noite e dia, você pensando em conta, em o que pagar, onde pagar, e ter dinheiro. Isso não é saudável. E aí, não é saudável e acaba o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro. Ele acaba, na verdade, refletindo em várias outras, em vários outros setores. Na verdade, ele influi em tudo, né, Sim. gente? Você tem dinheiro para viver. Então, Sim. é isso, aí surge você. E aí, quando você surge, você muda, assim, algumas chaves, porque eu tinha tanta certeza que eu estava, tipo assim, na crista da onda, muito na crista da onda. Porque eu parei de fazer a coleção de boné pro Lucas, mas eu comecei a comer fora. E isso não é de agora. Eu como muito, sabe?
muito fora, assim, muito, assim, pedido, é exagero, assim, muito. E eu só percebi que era exagero, nem foi quando eu coloquei no papel. Quando eu coloquei no papel, eu tive vergonha de falar, porque eu cheguei bastante, acho que ela vai falar alguma coisa. Mas toda vez que me dá vontade, eu falo, não preciso, eu vou fazer esse pão novo. Eu vou comprar um Ótimo. hambúrguer. Eu vou. Cada Ótimo. vez eu acho que deve ser uma relação meio assim nesse momento, de quem tem algum vício, sabe? Tipo, vício do cigarro. Tipo, hoje eu Sim. consegui não fumar um cigarro. Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje eu consegui não pedir um iFood, um Uber Eats, uma pizza. Não é fácil. Às vezes, de repente, dá uma tragada. Acontece. Mas é porque é bem isso mesmo, Carol. A organização financeira, ela te ajuda a prevenir futuras dores de cabeça. Quanto mais cedo você começa, melhor para você. Só que ela requer mesmo uma disciplina, uma mudança, e toda mudança deixa a gente um pouco balançado. Tipo, a gente tem dificuldade com mudança. O ser humano tem dificuldade com mudança. E é comportamental. Por exemplo, a história do lanche, do hambúrguer que a gente conversou e que foi, tipo, nota 1000 para você quando você fez, eu achei o máximo. Porque é isso. Se você colocar no papel o iFood, o lanche que você pede para você, para Helena, né, para tua filha, e pede o combo, não sei o quê, faz uma compra no mercado, compra uma caixa de hambúrguer, faz a noite do hambúrguer na sua casa, vai sair muito mais barato. Você vai ter alimento na sua casa para outros dias, para novas noites. Você vai fazer do seu jeito, você economizou numa coisa que você não precisava comprar fora. Você poderia fazer dentro com um custo menor. Então a gente tem que entender isso. O quanto a gente precisa de algo e o quanto a gente pode evitar esse gasto. Quando você começa a entender isso, nossa, é transformador. Porque primeiro a gente tem que enxergar o nosso cenário. Então a primeira coisa é coloque no papel. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Qual a sua realidade? Qual o valor que você precisa no mês para sobreviver? Qual a minha despesa fixa? É X. Ah, eu sou autônoma. Que nem no seu caso. Você não tem um dinheiro fixo entrando no mês. Então você tem que parar e falar assim, quanto que eu preciso para fechar o meu mês no positivo? Ah, eu preciso de R$100. Ok, eu vou trabalhar para isso e os primeiros R$100 que entrar é para pagar as minhas contas. Não importa se sua conta vence só no dia 28 do mês. Você vai pagar ela assim que entrar o seu dinheiro. Por quê? O que vier depois disso é seu. É para você administrar, é para você começar o mês no positivo sem ter que correr atrás de um valor muito alto. É sem você ter dor de cabeça e falar assim, será que o mês que vem vai entrar? Você já tem essa verba. E se todo o valor que entrar você tirar uma porcentagem para você, você vai ter para pagar as suas contas e vai ter para a sua verba livre. Porque eu não acho que uma pessoa, para guardar dinheiro, ela precise ser infeliz e abrir mão dos prazeres e do lazer. Não precisa. Mas você precisa saber, de fato, quais são suas obrigações. Arrume suas obrigações, tenha dinheiro para elas. E depois veja o que é importante no seu lazer. Eu quero, pelo menos uma vez por mês, jantar no restaurante X porque eu amo. Ok, programe-se para isso. Mas primeiro você pague suas contas. Desse dinheiro, você vai ter para fazer o seu lazer. Só que não adianta falar assim, o meu lazer é todo final de semana. Não, não é. Não precisa, você não precisa disso. Você precisa ter uma vida financeira estável para que você tenha qualidade de vida. Porque ninguém consegue ter qualidade de vida com problema financeiro. Porque isso afeta no lar, afeta na saúde, afeta na relação com as pessoas. Se você é casada, destrói família, eu sei disso. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, porque é um pilar da nossa vida. A educação financeira ela é tão importante quanto a sua saúde física, mental, a sua higiene, comportamentos, é importante. Porque muda, é transformador quando você fala, nossa, eu fui na padaria para comprar o que eu precisava e comprei só o que eu precisava. Você fala, eu voltei com troco para casa. Porque você fala, eu tenho R$50 para gastar. Vai comprando. Não, você tem R$50 para comprar o quê? Ah, eu preciso só disso, mas eu tenho R$50. Tá, mas você tem R$50, você vai comprar o que você precisa e vai ter troco. Para outras necessidades, para outros prazeres.
Então, é isso que a gente precisa conduzir no nosso dia a dia e ficar atento. Porque de dinheirinho em dinheirinho, vai embora. Uma coisa que eu faço muito, eu dificilmente ando com dinheiro na carteira. Porque eu percebi que toda vez que eu ia fazer uma compra no dinheiro, era aquela historinha. Ah, posso ficar te devendo 5 centavos? Ah, posso dever 10 centavos? Ou então você vai numa loja de 1,99, né, essas famosas lojas, você não vai pagar 1,99. Se você der uma nota, é R$2, eles não vão te devolver um centavo. Verdade. Você já parou para pensar quanto dinheiro você deixou pela rua que poderia ser seu? É seu. Você compra no cartão porque o dinheiro é exato. Eu tinha uma visão totalmente diferente dessa. Eu achava que quando a gente estava com dinheiro, acabava. Não, com cartão, acabava gastando mais. E com dinheiro você segurava mais. Quer dizer, mas não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o quanto você se organiza para mudar a mente, vira a chave, né? Exato. Não tem muito tipo de dinheiro que você está usando. É isso, e eu fico muito orgulhosa de ver tudo que você tem feito e como você tem conduzido isso com o dia a dia, com... Exato. O chicote estrala na hora de passar os valores. E tem que ser com exatidão, todo centavo faz diferença, não existe arredondar. Dinheiro não se arredonda. Dinheiro ou você tem tanto ou você não tem. Então, assim, tudo isso é importante. Ou você não existe 52. 53. Não. Não. Uma outra coisa assim que eu percebo assim, a gente tem de uma cultura que demoniza muito o dinheiro, né? Que o dinheiro é o boss, tem aquelas frases horríveis, né? O dinheiro é mão do mundo, o dinheiro é sujo. Eu acho que isso, de certa forma, acaba dificultando com que a relação com o dinheiro seja saudável. Até dificultando que a gente busque uma ajuda no dinheiro. Porque a gente vai buscar uma ajuda para resolver uma coisa que vem demoniada, que é uma coisa negativa. Gente, quando que o dinheiro pode ser negativo? Não tem zero sentido isso. Assim, algum maluco que já era um descontrolado financeiramente inventou isso daí e foi perpetuando ao longo dos tempos, né? Nem sei não essa frase, mas deve ser alguma coisa desse tipo. De falar para a criança que dinheiro é sujo, enfim. Essa coisa dificultando. É uma semente plantada que você acaba perdendo o prazer de cuidar daquilo. Perde-se o prazer, exatamente. E uma coisa que você falou importante que é o da disciplina, né? Quanto é importante ter disciplina de ver todo dia, de anotar todo dia. E é muito engraçado, porque fui comprando conta do assalto, né? Que é coisa que eu deixei na conta da minha irmã e tá lá, eu não chego com o cartão, tá? Mas eu tô com o cartão, mas não tem um aplicativo de celular. Então ela que me manda os vídeos, né? Mas dá uma angústia de não estar com controle, sabe? Parece que é um filho abandonado, né? Exatamente. Alguém está dando comida? É muito engraçado isso. É como se estivesse perdendo o controle mesmo, né? E aí, automaticamente, se fosse antes, você fala, bom, tem dinheiro lá. Deve ter. E é engraçado que eu sempre penso para mais, né? Por exemplo, 300. Eu falo, deve ser uns 500 lá. Aí quando eu vejo 600, gente, é uns 500. Como assim? Não tinha. É tudo 100, né? Deve ter 200 e tem 500, eu tenho que comprar. E eu estaria gastando, mas não com medo de gastar. Porque como eu não estou com controle, vou gastar inteiro. E outra coisa, quando a gente começa a economizar, como a gente consegue perceber as coisas também de casa, né? Os mantimentos. É verdade. Pois não. Mas não é. Você não acaba pegando um gosto a mais pelo seu lar, pelo seu gasto, pelo seu dia. Não dá uma vontade de cuidar maior? De fazer mais? Porque quando a gente quer, por exemplo, emagrecer, e a gente entra numa dieta louca porque a gente cria uma meta na nossa cabeça. Eu quero chegar em tal peso, tal data, porque eu tenho uma festa X, e aí você vai toda empenhada. E por que não fazer isso com dinheiro? Eu quero chegar com tanto na minha conta tal dia para fazer tal coisa, para uma viagem.
Estabeleça uma meta, fala todos os dias eu vou guardar X, ou a cada valor que eu receber eu vou guardar tantos por cento. Crie uma meta. E assim, metas possíveis. Porque se você cria de cara uma meta que não é possível, que vai ser difícil de alcançar, isso te desmotiva. E quando você fica desmotivado, você tem vontade de largar a mão. Você fala, ai, não vou mais fazer isso. Se tiver dinheiro, eu pago. Se não tiver, não pago. Se eu não tiver para comprar o que eu quero, eu gasto no cartão de crédito. E você larga a mão. E quando você vê, é um ciclo, é uma bola de neve. É taxa em cima de taxa, é dívida, você não consegue colocar ordem. Mas é por puro descuido. Porque é possível pagar dívidas e ter uma organização, mesmo ganhando pouco. Uma outra coisa, quando eu decidi, falei, nossa, eu preciso da Maíra na vida. Preciso. É agora. Não é uma decisão fácil, vou te contar como é que fica o outro lado. Porque eu acho que não é uma decisão fácil pra você, que você fala assim, nossa, será que eu vou aceitar? Mais um maluco aí, vai. Mas, porque... eu não vou falar do termo que eu uso realmente com uma amiga minha, né? Mas fica mais light. Eu vou falar, tipo, você abrir a sua conta financeira, né? Abrir de verdade é muito íntimo, gente. É um negócio, eu acho que é muito íntimo. Eu só consigo pensar na besteira. Eu já sei o seu termo. Mas é muito íntimo. Eu te vi nua. Mano, é mais íntimo do que baixar a calcinha. É o mais light, tipo, pior daí. Eu não posso falar o que eu falo normalmente. Mas é mais íntimo que baixar a calcinha, porque a forma realmente de verdade, tipo, não é mais ou menos te desnudar mesmo, né? De ver aonde você tá errando, onde você tá acertando, aonde você tem que consertar. E nem sempre a gente está disposto a se olhar. Porque olhar pro dinheiro é se olhar, né? Sim. É ver onde estão seus gatilhos, por que você tá fazendo isso, por que você tá fazendo aquilo, por que você tá errando. O que tá descontrolado em outro setor que você tá querendo jogar pro dinheiro ou comer fora, né? Então, essa parte da educação financeira, ela não organiza só o financeiro. Deixa eu te contar o que você faz. Não organiza só o financeiro, mas obriga a gente a se olhar e mudar, enfim, mudar padrões, né? Enfim, mudar N coisas mesmo, assim. De outros segmentos, de outras coisas que de repente não tá encaixando. Eu percebi ao longo do tempo que eu descontava muitos problemas na comida. Não à toa que eu cheguei a pesar 120 cacetadas de peso. E ainda não tô ainda 30 quilos a mais do meu peso, 25 quilos agora. Mas porque eu descontava comendo. Então, assim, como é que se come? Não come fazendo, come comprando. E aí só foi mudando os problemas e eu fui mantendo isso. Quando isso acaba, né? Porque agora eu determinei que eu não quero mais isso, não quero mais descontar no dinheiro. Então eu sou obrigada a olhar para o problema. Falo, puta, vamos lá, vai. Vamos resolver isso aí, porque vou descontar do que agora? Vai descontar no prazer de se organizar, de criar uma meta e estabelecer e falar assim, agora é aqui que eu vou. Com a mesma força que você tinha pro lado contrário. Né? Mudar, né? Na verdade, virar a chave, né? Mudar a direção, fazer de outra forma, enfim, o problema vai ter, mas você pensa de uma outra forma, né? E de fato é delicado, porque assim, a partir do momento que você chama alguém para olhar para o seu cenário, para sua realidade financeira, não adianta você chamar essa pessoa e mascarar a sua realidade, porque pode ser que se você omita alguma informação para mim, né, algum número importante, eu posso te prejudicar ao invés de te ajudar. Porque ao invés de eu cobrir aquilo que você está com dificuldade, eu posso abrir esse buraco ainda mais. Porque eu vou começar a tampar outras coisas e organizar outras coisas, e aquele buraco ali que talvez fosse importante você ter me relatado logo de cara, ele vai se abrir ainda mais. Porque depende, a gente fala, tem gente que tem empréstimo, mas não quer contar, tem gente que tem dívida, mas não quer contar, tem gente que tá devendo para ciclone e não quer contar. Ok, você não conta. Gente,
parte de falar, não tô devendo ali pra fulano. É bem ruim mesmo. Então, é delicado, mas é necessário. Porque é a partir verdade. daí que as coisas se encaixam. Porque a gente vai olhar cada necessidade, cada coisa com prioridade e carinho, para saber, isso aqui a gente coloca na frente, a gente deixa esperando, a gente consegue tratativa. Porque quando a gente conhece as nossas dívidas e a que elas se referem, a gente consegue negociações. A gente consegue ganhar benefícios. O Cuco tá parado, meu amor, não funciona. Ele parou. Oh, desculpa. Então, a gente consegue umas tratativas que, se ela ficar ali parada, talvez mais tarde a gente não consiga. Então, a gente precisa entender o que realmente é necessário ser coberto primeiro. Porque não é só colocar ordem, tá bom, vou fazer todas as suas contas do mês serem pagas, ok. Mas e lá atrás, você tem alguma coisa? Porque aquilo que está lá atrás tá vindo como uma bola de neve. Porque eu duvido que tenha empréstimos hoje em dia que não tenha juros. Só se for uma pessoa assim de muito bom coração, assim, de caridade, fala, olha, amiga, toma esse dinheiro, ele é seu, você me paga quando puder e sem nada em troca. Não dá, é muito difícil isso. E eu vou falar dessa experiência, eu particularmente, não posso nem falar aqui que a gente está numa live, que eu não passei por isso. Eu tive uma pessoa que quando eu precisei me amparou, me deu o dinheiro e não me cobrou R$ 1 de juros e falou, só me pague quando você puder. Graças a Deus eu tive isso na minha vida. Mas não foi sempre, e não foi em tudo. Outras coisas eu precisei colocar ordem, porque eu perdi tudo. Eu precisei trabalhar e colocar ordem. Aí eu fui trabalhar no banco, que não era uma área que eu queria, porque eu sempre gostei da área da saúde. No banco, eu vi coisas ali que eu falava, gente, a má organização financeira destrói. Eu vi gente fazendo milagres com dinheiro e vi gente destruindo dinheiro. Tinha gente que tinha muito e não soube investir, e não soube poupar, e não soube gastar. Porque o dinheiro vai, Carol, é muito rápido como vai. Você demora muito tempo para juntar uma coisa que você perde num final de semana. Porque hoje, se você quiser fazer um passeio, não dá. Gente, é engraçado, você vai só, por exemplo, eu comecei a perceber depois disso, assim, notar quanto gasta por dia. Gente, é uma loucura, né? Porque você não gasta por dia, tipo, você fala, não gasto nada, mas sei lá, quanto que gasta pra ver? R$ 10, né? Tem gente que vende terreno, R$ 10 por dia. Meu, daria pra quando você vai no mercado, você deixa 50, quando você vai na padaria, você deixa 30, e isso eu tô falando de segunda, sábado, domingo, né? Então, exato. É uma loucura mesmo. Mas, nossa, eu tô muito feliz, sabe? Eu gosto de desafio. É uma coisa que me move. Todo mundo, né? Todo mundo é movido por desafio. A Helena Eu tô ouvindo aí, ó. É bom porque ela já vai guardando essas informações. Desde já. Mas e saber que assim, que é um passo para frente, sabe? Não é mais um passo para trás. Lidar com dinheiro é um negócio muito, muito, muito importante. Não adianta a gente, né, exatamente o que você falou, né? Não adianta você ganhar muito e muito, assim, não dá para mensurar, porque às vezes de repente muito uma pessoa é 1.000, muito para outra pessoa é 10, muito para outra é 50, outra para outra é 100, não dá para saber o que é muito. Mas enfim, mas não adianta você ganhar muito e ganhar muito e gastar muito vezes 3. Muito vezes 3. Não, mas é isso. Porque quanto mais se ganha, parece que mais se gasta. Porque a pessoa, ao invés de manter... Porque assim, eu tenho um padrão de vida X. Eu tive um aumento na empresa. Eu vou aumentar o meu custo de vida. Não, por que você não se mantém com esse adicional? Você passa a investir, passa a guardar. Coloca para algum bem que você queira. Eu lembro de uma época que eu ganhava, sei lá, não lembro, com 18. Quando terminou a faculdade, ganhava mais. E aí eu recebi o valor que era da faculdade, eu recebi aquilo a mais, virou meu salário. Na faculdade, sei lá, acho que era uns 600, 700 reais. E foi um valor a mais do meu salário. Mas em um mês, eu acho, ele já era como se estivesse dentro do meu salário a vida toda, porque eu já não conseguia mais viver sem ele. Então,
Teve vezes, e assim, eu sempre gostei de trabalhar com comissão. Eu sempre gostei de vender. Então, quem vende não se apega ao salário. Tipo assim, meu salário era para pagar a conta. Uhum. Mas eu nunca quis ter do meu salário. E então vem assim, às vezes comissão 5 vezes maior que o salário, mas quando ele chegava, parecia que ele tinha tanta coisa para pagar que parecia que ninguém tinha pensado na Então, minha conta. olha só. Então, assim, e aí essa coisa você percebe um nível de desequilíbrio, né? Total. Amor, a mamãe tá conversando. Se você falar junto, a gente não vai ouvir. Entendeu? Não, não vai. E é isso que você disse, é muito realidade. E é muito comum isso acontecer. Infelizmente, as pessoas, quando tem qualquer extra, por exemplo, eu tenho X para pagar no mês, as minhas contas ainda não estão pagas, mas assim, eu tô trabalhando para isso. E aí eu resolvi vender alguma coisinha, ou eu participei de uma pesquisa e ganhei um dinheiro extra. E aí, o que a gente faz com esse dinheiro extra? Acontece aí. Acontece. Só assim, só joguei que acontece. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente soma naquilo que a gente tem para pagar as contas do mês, ou a gente vai tipo, é um dinheiro extra, vou gastar. Japonês, né? Um japonês, eu consegui um japonês muito bom. Posso gastar esse extra? Suas contas estão todas pagas. Sim, então gaste como quiser. Suas contas estão todas pagas? Não, então não gaste com besteira. Pague suas contas. É simples assim. Não é? Ó, olha que objetivo. É isso. Mas porque depois pode acontecer de você ter trabalhado o mês inteiro e vindo dinheiro mais que suficiente para você pagar suas contas e terminar o mês sem ter pago tudo. Incrível, exatamente. Tem gente que passa por isso, que entra, só que não tá sobrando dinheiro. Nossa, olha, dia 15, suas contas poderiam estar todas pagas, entrou o valor suficiente para você quitar o seu mês. Que incrível. E aí, as contas estão pagas? Não. Cadê o dinheiro? Não sei, eu recebi tudo isso? Oi? Você recebeu mais do que o valor das suas contas, você deveria ter pago. Porque se você tem conta em aberto, todo o dinheiro que entra, ele é para pagamento das suas contas. Depois disso, tudo que entrar é seu. Lógico, com consciência, ele é seu para ser designado o que será verba livre e o que será saldo para iniciar o mês seguinte. Por exemplo, eu fechei o mês, sobrou um saldo de R$100. Só que eu tenho uma conta que vence no dia 3 de 50. Eu vou gastar esses R$100 porque sobrou no mês, ou eu vou guardar 50 para pagar a conta do dia 3, porque eu não sei se em 3 dias eu vou conseguir alcançar esse valor para pagar. É uma questão de raciocínio. Mas isso requer o quê? Inteligência financeira. A partir do momento que você entende os seus vencimentos, as suas contas, ou conhece de fato o número que você tem que ter no mês, fica tudo muito mais fácil. Então, por isso que você precisa se conhecer, conhecer a sua vida, conhecer as suas necessidades, conhecer as suas despesas. Porque, assim, muita coisa que você ganha, você gasta com aquilo que não é uma necessidade. E você pode fazer isso? Pode, desde que você entenda qual o valor que você tem para pagar suas despesas. Mãe não quer, meu amor, obrigada. Lembrei de uma outra coisa importante. Quando você falou, bom, então agora marca tudo aqui o que você precisa, quais são os seus custos fixos. Gente, era num grau de desordem que eu não tinha nem noção dos vencimentos. Aí eu percebi, gente, eu tava na lama. Tava na lama da inteligência. Na lama da inteligência. Quando a pessoa não sabe o dia que vence o celular, o dia que vence a conta da água, o dia que você fala, gente, tá pagando. Não, o problema é quando você pergunta para a pessoa, você tem uma conta empresarial e uma conta pessoa jurídica, uma conta pessoa física? Eu tenho várias contas. Por que você tem várias contas? Qual que é a resposta da cliente? Não pagava taxa, né? Não tem taxa. Não tem taxa, vamos abrir conta? É assim que funciona? E como que administra? Conta pessoa jurídica, você só paga conta coisas da pessoa jurídica e conta pessoas físicas é Carolina? Tem misturado. Não existe. Vamos encerrar contas, cancelar cartões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
é atenção. É um cuidado que a gente não se atenta. Não tinha, assim, lógico, eu tinha uma ideia, né, de quanto que eu ganhava, até porque eu tive que mudar, e aí eu tinha que saber mais ou menos qual era o valor que eu podia pagar por mês. Sim. E, graças a Deus, essa parte, pelo menos, eu acertei no valor, né? Pelo menos. Mas hoje, analisando friamente, foi no susto. Porque em nenhum momento, eu parei para fazer a conta de quanto que eu preciso para sobreviver. Água, luz, tanto, mercado, iFood. Não, mesmo porque o iFood vinha comendo todas as outras coisas. Mas enfim, gente, que loucura, assim, não saber quanto que... E eu percebo que eu tô falando isso, parece maluco. Acho que talvez para você que esteja anos na frente, seja mais maluco. Eu vi agora que a Creuza entrou, a Creuza organizada. Mas para muitas pessoas isso não é comum. É muito comum. É muito comum. A pessoa não... Qual que é o seu valor? Hoje eu consigo falar. Quanto você gasta, quanto você precisa para viver? X. Eu já sei, porque você fez a conta. Mas se fosse antes, eu acho que uns, sei lá. Gente, eu ia chutar. Então, mas é um exercício que a gente realmente tem. Um chute é um perigo, principalmente com a mania de arredondar, né? Eu acho que não. Porque se eu te pergunto friamente, logo de cara, no primeiro dia que a gente conversar, mas qual que é o seu gasto com o iFood, por exemplo? Você tem o hábito de gastar muito? Eu tenho certeza que naquele momento você não teria noção do quanto você gastava de iFood. Não tinha. Eu lembro que quando eu tive que colocar tudo no papel, quando eu comecei a olhar o quanto de iFood tô rindo, mas é de nervoso. Quando eu comecei a ver o quanto de iFood tinha, o quanto de pizza, quanto de tudo, assim, quanto de comer fora, de pedir marmitex, enfim... Eu falei, Jesus amado, quase metade do meu aluguel tá aqui no iFood. Exato. Então, Carol, de verdade, não é uma coisa assim, ai, nossa, olha o que eu fiz com o meu dinheiro. É muito comum. Tanto que quando eu vou pegar um cliente e é o primeiro bate-papo e eu não conheço, e eu faço as mesmas perguntas que eu te fiz e solicito as mesmas coisas que eu te solicitei. Primeiro eu preciso entender você, te conhecer. Me passa, por favor, todas as suas despesas fixas, valores, datas de vencimento, quanto que você recebe, qual que é a média, qual que é isso que eu vou avaliar. Tem cliente que me pede, tipo, quase 2 semanas para me passar informações que a gente deveria ter assim. Quanto você paga de convênio? Quanto que você paga disso aqui? Mas eu não fui rápida também, não. Eu acho que eu demorei uma semana. Então, demorou, mas assim, você entende? O cliente precisa desse prazo para me passar umas informações que eu poderia solicitar no dia, e ele poderia me responder assim, já te passo, só um minutinho que eu já te mando. Não, porque a pessoa não se conhece, ela não conhece a realidade dela. Por isso que muitas vezes as escolhas são escolhas ruins, de como se gasta. Porque ela acha que está gastando o que tem. É o que a gente volta. Na verdade, olhar para o dinheiro é se olhar. É muito além de você organizar o dinheiro. Ele vai além disso. É você se olhar e ver aonde mas tá errando por quê? Ali a gente traz o seu perfil, a sua personalidade, a sua essência como pessoa. Exato. Porque eu vou te falar, eu tive um cliente, Carol, que, por exemplo, é surreal, mas assim, ele tinha uma verba que era verba motel. Era um cara solteiro, super bem de vida, e ele adorava ter a vida. E ele precisava ter uma verba livre para motel. Por quê? Porque era o perfil dele. O gasto dele é com motel, o seu é com iFood, o do outro é com... E cada um tem uma personalidade. Você precisa parar de pedir o seu iFood? Não. Ele precisa parar de ir no motel? Não. O que importa é você saber o quanto isso pode ser na sua mão, quanto disso você tem para gastar, e aí você faz sua escolha. Por exemplo, você tem 100 reais para gastar com motel, eu falava para ele. Aí ele falava, então tudo bem, eu quero ir várias vezes, então eu vou em um motelzinho de 2 reais. Eu quero ir uma vez só num bom, então eu vou em um de 100, exemplo. A escolha dele, você tem X, e ele seguia a risca, era X para isso e era X. A mesma coisa que a gente trabalha com você.
tanto você vai ter para fazer isso. Faça como quiser. Ou você quer um Outback, ou você quer o boteco do lado que vai te entregar o final de semana inteiro, todo final de semana do mês. Ok, um direito seu. A Isabela prefere gastar pouco e ter várias coisas do que gastar em uma coisa só e gastar todo o dinheiro. Ela já é assim. A Isabela, a gente tem essa relação. Por exemplo, eu compro coisas para ela. Se ela quebra, se ela perde, se ela dá para o amigo aquilo, eu não compro de novo a mesma coisa. É obrigação dela juntar o dinheiro dela e comprar de novo, porque o que ela fez com a coisa dela é um direito dela. Aí, tá vendo? Ó, gente, o que a gente faz com a criatura? A gente torna a criança uma criança que conta centavos. Eu lembro uma vez que eu fui no mercado com ela, meu ex-marido, e aí chegou no mercado, ela tinha o dinheiro dela e a gente estava fazendo a compra do mês. E ela queria comprar várias coisas. E a gente, olha, você tem tanto para gastar, você tem tanto. E ela ia somando direitinho. Aí ela pegou uma batata Pringles e ela fez, esse daqui vocês podem me dar de presente, porque era uma coisa muito cara. E ela queria comer. Ela tem 2 dígitos. Por quê? Ela queria comprar só coisa de R$2, R$3, R$5. Quando ela viu 19, ela falou, 19 eu não pago. 2 dígitos eu não quero. Falei, inteligente, já sabe administrar o dinheiro. Ai, gente. A gente começa a perder um pouco a noção mesmo, né? Eu lembro de quando eu respirei. Eu passei, na verdade, um dia pensando, falei, não, eu preciso, não, realmente eu preciso. E aí o que me fez definir que eu precisava, eu falei, eu sou uma pessoa irresponsável financeiramente. E não ter responsabilidade financeira, para mim, me pesou muito, porque eu sou uma pessoa muito responsável com tudo. Assim, é um valor, quando eu fiz coach, que é o primeiro valor que eu tenho, é responsabilidade. E é lógico que, assim, às vezes isso pesa, né? Porque eu acabo exigindo do outro nível de responsabilidade que eu teria com as coisas. Mas, quando eu olho para o financeiro e vejo que eu não tenho esse nível de responsabilidade que eu tenho com outras coisas, isso me pesou num grau. Num grau que eu lembro que quando eu falei para você, eu tô achando. Mas você reconheceu isso, você enxergou essa necessidade e foi atrás, né? Porque assim, você não tinha consciência dessa irresponsabilidade, porque de fato para você tava tudo bem. Os meses iam passando e tava tudo bem. Bem cultural, né? E assim, a gente tem que chegar no momento de cortar mesmo, senão você vai repetindo cenários, né? Exatamente. A gente precisa ter estabilidade financeira para viver mesmo. Não dá para você ficar vendendo a janta, né? Para depois comer o almoço. Não dá. Porque você perde a sua saúde emocional com isso. Saúde emocional. Olha, o dinheiro é um negócio tão importante que é exatamente isso, né? Ele vai diretamente ligado à saúde emocional. A Ritinha, maravilhosa, chegou. E... Estamos falando de dinheiro, viu, amiga? Deixa eu te contar. Eu nem falei isso pra ela. A gente tem esse negócio de pandemia, e aí tem hora que a gente tá fazendo 1 milhão de coisas, né? E eu focadíssima nesse negócio do financeiro. Porque é uma coisa que eu não quero deixar pra lá. E eu tenho uma dificuldade de ter constância nas coisas. Que dificuldade de ter disciplina. E dinheiro só dá certo se você tem disciplina. Caso contrário, não rola. Exatamente. Né? Não rola. Então eu tô focada nisso. É açucarando, porque é ela que me mantém. E o dinheiro, porque é ele que me sustenta e que me dá tranquilidade. Olha que gente, que louco, né? Que eu tô óbvio. muito orgulhosa de você. Eu estou realmente orgulhosa de você. Ah, que bom. Eu não vejo a hora de você falar assim, Carolina, bom, temos aqui hoje uma verba motel. Eu gosto de uma verba motel. É isso. Vamos trabalhar para isso. Por quê? Porque a gente trabalha em cima do... A gente realiza desejo do cliente. Então, assim, qual é a sua meta? A gente vai buscar, Carol. E não existe. Não quero, não. Porque não, verba motel não. Vou pensar a verba Outback. Porque se o moço chegar e não tiver dinheiro pro motel, você já dispensa. Pelo amor de Deus, Carol. Não. Deixa. Não. Então, não quero. Não. Pelo amor de Deus. Até o Outback, se você tiver um cara do seu lado, ele paga o Outback. Mas uma noite sozinha, você e sua filha, e você quiser... Eu quero ir para um hotel fazenda com a Helena, passar o feriado de não sei... Ótimo, vamos trabalhar nessa viagem. É isso, gente. Viagem é o melhor investimento. Vamos trabalhar. Isso, vamos trabalhar a viagem. Vamos trabalhar a viagem.
Eu acho mais interessante. Mas é isso, você traça o seu objetivo e a gente corre atrás, porque é possível, não existe, não dá porque eu ganho pouco, não. Mesmo ganhando pouco, é possível poupar, guardar e conquistar metas. É possível. E uma última coisa importantíssima que eu quero colocar aqui, que por ser solo, tem um negócio de pesa, a solitude pesa em alguns momentos. Isso me pesou agora no negócio do assalto. E não era porque, tipo, de repente, eu queria, tipo, eu queria um boy magia, né? Uhum. Não era, tipo assim, era um acolhimento. Tanto que eu fui pra minha mãe. Falei, opa, me Sim, chegou, sim. deixa eu ficar lá com a minha mãe e fiquei lá uns dias. Mas essa parte financeira, de resolver tudo sozinha, sem ter a inteligência para lidar mesmo com o dinheiro, é muito ruim e acaba sendo pesado. Então, quando você entrou, eu me sinto acolhida, porque eu falo, nossa, eu consigo resolver coisas financeiras sozinha, porque são decisões financeiras, são sempre decisões muito sérias. Seja mudar o plano de celular para R$ 10 a mais ou diminuir 5. São coisas sérias, porque é que grita no montante, enfim. Então, é super importante. Tipo assim, o trabalho que você faz, eu sou super grata. Porque, além disso tudo, de me obrigar a olhar as coisas que eu preciso melhorar, e ter que olhar para mim e ver coisas que, florzinha, chegou a hora de resolver esse probleminha, não vai pra gente gastar no iFood. E além dessa acolhida, sabe? De não me sentir sozinha para resolver as coisas. Então, olha isso. Essa parte do se sentir sozinha é um negócio fodástico. Então é isso, olha, muitíssimo obrigado por fazer parte Carol. do meu quinto. Foi maravilhoso. Que sorte a minha, né, Imagina, gente? Que sorte a privilégio minha. meu. Eu que fico feliz e orgulhosa por ver você caminhando assim e realmente motivada a mudar o seu cenário e para possivelmente logo, logo fazer uma outra live falando: eu consegui. A minha vida tá só foguete, porque Eu foguete não dá também. ré, Carol. Eu acho que a gente Eu vai. aprendi isso com um amigo meu a semana passada. Ele falou: Má, vai de foguete, porque foguete não dá ré. Eu falei: é só isso. É verdade, se uma amiga minha que fala isso. Vamos de foguete, porque ele não dá ré. É isso. Obrigada. Maíra, não esquece de gravar essa live, hein? Tá bom, vou gravar. Nossa, já pensou, gente? A live é dela, eu que chamei, e aí eu perco tudo. Não, vou gravar. Eu sou boa com números, Carolina, não com tecnologia. Um beijo, viu? Beijo, fica com Deus.